Será desta que vamos conseguir pôr os nossos convidados no Instagram? Vamos ver. Agora, sem mais preâmbulos, vamos entrar e conseguir ter os nossos convidados, porque o Instagram não sabemos porquê, mas lá traz as razões. E agora sim, doutora Paula. Agora sim que foi. Agora foi. Agora foi. Agora é. E estamos aqui. Olá, muito boa noite, Padre Ricardo, doutora Paula. Doutora Paula Sofia. Podemos tratar a Paula Sofia? Ou Paula. Paula? Pode... Só Paula. Só Paula? Então não pode ser doutora Paula? Sim, pode ser doutora Paula. Doutora Paula. Como te sentires melhor. Ok. Então estamos aqui em direto com o Padre Ricardo Esteves e a doutora Paula para falarmos, para aqueles que só estão a entrar agora, mencionar outra vez que a Marta Cardoso com o tema Hipocrisia Social é dia 26 de maio, está marcado, apontem na vossa agenda, e que hoje tive a surpresa agradável de convidar uma pessoa que eu adoro, que é a doutora Paula, para nos ajudar a nos informar sobre os nossos direitos, que é muito importante durante a pandemia e agora neste novo ressurgimento, e gostava muito que passar a palavra à doutora Paula e ao padre Ricardo Esteves, o que é que casos mais frequentes, doutora Paula, têm encontrado nesta época de ressurgimento do laboral e não se pode chamar pós-pandemia, porque ainda não é uma pós-pandemia, mas que casos mais graves é que têm acompanhado e como é que podemos ajudar as pessoas? Primeiro que tudo, boa noite a todos os que nos estão a ver. Infelizmente tem acontecido muita questão das rendas. Tem sido uma questão pertinente, porque isto era, eu chamo isto o presente envenenado, porque aparentemente durante a pandemia surgiu a possibilidade de haver a dita mora, ou das pessoas não cumprirem com as suas obrigações pecuniárias, nomeadamente o pagamento das rendas, e depois inventou-se aquela questão que aparentemente parece muito boa, que é os duodécimos. Mas aí tem o reverso da medalha. As pessoas começaram a pagar em duodécimos, só que chegam agora, vamos chamar o tal período, vamos chamar se calhar período de carência, não é? Em que as pessoas vêm-se confrontadas com outro problema maior, que é, têm os duodécimos para pagar, e vou explicar o que são duodécimos. As rendas reportam-se a um mês, mas podem ser divididas em 12 partes, portanto os tais duodécimos são 12 vezes, só que estão a pagar também a renda atual, ou seja, têm um gasto maior do que tinham. Mas a doutora Paula, estamos a falar das pessoas que tinham, estamos a falar de famílias, não é? Estamos a falar de famílias, estamos a falar de empresas. Empresas também. Portanto, estamos a falar de empresas e de famílias que trabalham nessas empresas. Infelizmente, muitas empresas que, dada esta situação, ficaram numa questão insustentável, portanto não têm sequer o chamado fundo de maneio, ou seja, não têm liquidez. Viram-se obrigadas aquelas que têm a possibilidade de vender alguma coisa, de terem que vender equipamento, reduzir pessoal, portanto verificou-se aqui a chamada catástrofe. A questão do layoff, doutor, entra nesta questão, a questão do layoff. Aqui não se fala em layoff. Nós tivemos numa fase especial, por assim dizer, do mundo e da nossa realidade, em termos de eu vou falar de Portugal, não é? Sim, sim. Mas nós tivemos a viver uma espécie de pandemia, não é? Tivemos a viver uma catástrofe. Portanto, a lei foi adaptada àquele período. Isto aconteceu, esta situação de ficar em cumprimento. Pois há o outro lado da moeda, não falando só dos inquilinos, falando também dos senhorios que ficaram desprotegidos, porque eu tenho clientes que são inquilinos, mas tenho clientes que são senhorios. E eu tenho, sem falar de nomes, por causa da privacidade e do sigilo profissional, eu tenho um senhor que, sendo senhorio e tendo bastantes imóveis no mercado, viu-se um bocado com a chamada corda na garganta. E o reverso da medalha foi, ele deixou de receber as rendas, mas ninguém lhe foi dizer para ele deixar de pagar os INIs, por exemplo. E viu-se confrontado com a questão de
ok, podes pedir o pagamento do IMI em prestações, mas vais pagar juros. Portanto, houve aqui muita coisa encapotada, houve aqui muita situação económica e houve muito aproveitamento também. Essa é a questão que eu queria falar. Porquê é que numa altura em que existe uma pandemia, estamos a falar de vidas, de famílias, não há nada que proteja as pessoas destes aproveitamentos, porque existem aproveitamentos de todo o género, não é? De entidades bancárias, existem aproveitamentos de pessoas de má fé, existe aqui como é que as pessoas que estão-nos a ver... Também temos, não falando de nenhum nome especial, mas temos muitas vezes os presentes envenenados, que é aproveita agora a melhor opção e pague depois, só que o de pague depois eu tenho aí um senhor... que ficou tão, vamos utilizar uma linguagem simples, tão entalado, não é que o ordenado que ele ganha não lhe chega. Portanto, há que tentar depois fazer a consolidação de créditos quando eles são possíveis, ou seja, unificar tudo numa só situação, tentar da melhor maneira pagar o mais depressa possível e não voltar a esta questão das prestações, porque aqui, falando da pandemia e voltando ao nosso tema, que é, isto começou em março de 2020, quando o legislador, quando a Assembleia da República olhou para a situação e disse vamos dar aqui uma benesse, mas só olharam para um lado da moeda. As pessoas também houve, e peço desculpa voltar atrás, aproveitamento das próprias, de algumas pessoas também de má fé, que aproveitaram a situação de eu posso ficar em cumprimento, então vou ficar, que não é assim, porque o dito incumprimento, nomeadamente as empresas, era aquelas que provavam que efetivamente estavam em situação económica de carência ou de dificuldade porque não tinham a dita clientela, que foi o que aconteceu com os restaurantes, que aconteceu com uma série de empresas que tinham as portas abertas e não viam lá ninguém, não é? E isso deixou de produzir qualquer tipo de rendimento. Tinham as caixas vazias, as lojas vazias, os produtos a serem deitados fora, os empregados a irem para casa e eles a pagarem os ordenados e a não saberem como é que havia a segurança social. É porque houve uma série de coisas que aparentemente ficaram em moratória, não é? Então, a tão famosa moratória, que é o deixar de pagar e pagar mais tarde, falando em português, mas vai ter que se pagar. E quando é que se paga? Esta é a pergunta, porque, doutora Paula, nós ainda não estamos no fim da pandemia. Há uma liberação da máscara por causa das vacinas, mas novas estirpes estão a chegar. Agora tiraram os benefícios, ou seja, ou tiraram as ditas situações especiais. Por isso é que há muita empresa que agora viu, porque antes não se podia cortar a água mesmo que ela tivesse em mora, não se podia cortar a eletricidade mesmo que não se pagasse, não se podia cortar as telecomunicações mesmo por falta de pagamento. E o que é que acontece agora? Agora, de repente, eu vou dizer assim um caso, só para vocês verem o quão gravoso é a situação, em que o indivíduo deixou de pagar a dita eletricidade durante o período da pandemia, começou em março de 2020, e agora, quando foi levantada este estado de emergência, portanto, estamos numa fase, podemos lhe dizer, pós-pandemia, ainda estamos nela, mas não estão salvaguardados pelas questões legais, e o que é que ele tem em dívida? A módica quantia de 100 mil euros. Mas deixou de pagar porquê, doutora? Já agora deixou de pagar, porque não tinha condições económicas, facilitou, deixou-se levar pela... Não, eles alegaram, portanto, isto é assim, eles não, no caso deste meu cliente, que é inquilino, ele veio alegar a falta de liquidez momentânea por falta da dita clientela. Porque tinha uma porta aberta, porque tinha um restaurante e deixou de ter as pessoas. De imediato não se proporcionou o chamado takeaway, ele estava muito renitente também, e estava numa eu vou dizer um bocado de braço de ferro, de aproveitar um bocado a situação que estava-se a viver, porque também apareceu isto, é preciso ver uma coisa, houve efetivamente quem tivesse necessidade de apoio, houve efetivamente quem tivesse em período de socorro, ajudem-me, eu quero continuar a trabalhar, eu quero arregatar as mangas e fazer o que for preciso para pagar aos meus trabalhadores,
para ter as minhas contas em dia, mas também houve muito aproveitamento vou aproveitar isto para fazer umas mini-férias. Desculpem a comparação. O que me preocupa é, não sei quais são os números porque eu não tenho esse estudo feito, mas gostaria de saber, curiosamente, porque é que continuamos a ter tantos trabalhadores precários em Portugal, não é? Muitos recibos verdes, muita coisa que não permite em Portugal, por isso é que há imigrantes que tiveram que sair para fora, há pessoas que tiveram que sair de abandonar, estão na Suíça e na Alemanha, como vemos que acompanham aqui este programa, à procura de novas oportunidades, porque isto, a situação dos recibos verdes, da Segurança Social, que já é um bocadinho de flexibilidade, mas cuidado, porque tudo parece muito fácil. A Segurança Social agora, se não faturas, tens de pagar 20 euros, não é? Que é aquilo que parece que está disposto, mas existe ainda muito trabalho precário em Portugal. E comparado a nível europeu, a média europeia, não é? O salário português ainda está muito aquém dos preços que se praticam. Hoje subiu mais uma vez a gasolina, não é? E o gasóleo, que foi fantástico. Não fazemos nada, não é? E porquê é que sobe? Porque é que sobe? Porque nós não dependemos de... Agora vamos lá falar daquilo que dói. Porquê é que sobe? E porquê é que sobe? Nós temos que pagar as questões do nosso Estado, não é? Como é que se pagam as contas? Como é que pagam... Doutora, nós no fundo estamos numa monarquia exatamente igual, só mudou o nome, não é? Nós temos que contribuir sempre para... Pode chamar aquilo que quiser, a gente pode chamar dos nomes que a gente quiser. Sim. A verdade é que é escandaloso. Olhem para a fatura do combustível e vejam lá quantos impostos é que incidem nessa dita fatura. 6. Eu não entendo porque é que ninguém se rebela contra isto. Quando eu andava com o meu carro com 60 euros, eu tenho um carro económico, é um Polo, não estou a fazer aqui publicidade a nada, estou apenas a constatar um facto. É um carro que me serve como instrumento de trabalho, não é nenhuma vaidade. Eu colocava 70 euros e eu andava um mês, portanto eu ando, posso dizer que faço bastantes quilómetros. Hoje eu meto os mesmos 60 euros e eu faço 15 dias, portanto, o que quer dizer que num agregado familiar, como é o meu, monoparental, que sou eu e o meu filho, tenho um acréscimo exponencial de mais de 60 euros, portanto é o dobro do combustível. Mas fazendo aqui... Andamos a pagar... Desculpe lá estar a interromper, mas esperemos um bocadinho ao cerne da questão. Estamos aqui, então, a famílias aflitas, cada vez tem combustível, portanto a mobilidade deixa portanto, existem aqui várias coisas que nós não podemos, hoje em dia, que não são luxos, não é, Padre Ricardo? Que é a internet, é o telefone, temos de ter um telefone, um equipamento que funcione para estar contactáveis e porque hoje em dia se trabalha mais com o telefone que propriamente com a internet. Temos que ter também mobilidade para podermos prestar algum serviço, seja ele precário ou não, que são outros tantos. Precisamos dessa mobilidade e cada vez mais sentimos-nos mais asfixiados. Porquê é que estamos tão abaixo da média europeia a nível ordenados? Porque se fizermos um ponto comparativo a nível alimentar entre Espanha e Portugal, os produtos alimentares em Portugal estão exatamente ao mesmo valor que estão, ou até inclusive em Espanha conseguem-se algumas coisas mais baratas, o frango se calhar é mais barato aqui, mas tudo o resto é mais barato lá. Só para dar um exemplo que eu fiquei chocado, uma lata de azeitonas, ou uma embalagem de azeitonas bem grande, em Espanha estava a €1 e de repente chegas aqui e vês a mesma embalagem por 3,75 €. Devemos ser riquíssimos, Portugal temos muito. Tem IVA a 19 e nós temos a 23. Eles têm IVA a 19 e nós a 23. E toma lá, paga mais. Aqui a questão é, como ajudar, como é que legalmente as famílias podem se proteger de todas estas situações? É um bocado complicado. Temos que primeiro mudar a mentalidade política, temos que fazer um trabalho um bocado bastante dirigido para a nossa Assembleia, para o nosso legislador e a sociedade portuguesa. Não estou a criticar ninguém. Acho que nós somos um bocado acomodados. Falando, o Oscar está a referir a questão daqui da nossa vizinha Espanha, eu tiro o chapéu ao espanhol e também ao francês, e são muito mais contestatários. Acredito que a acontecer uma situação como está a acontecer em Portugal, todas as semanas nós vemos o combustível a aumentar, já alguém se tinha manifestado. Mas não, nós corremos para a bomba de gasolina porque hoje está mais barato e amanhã aumenta. É ridículo, aliás, porque é uma questão.
Sobe o combustível, sobe tudo. Porque Claro. a distribuição do pão, a distribuição dos queijos, portanto, esta subida vai ser refletida daqui a uma semana nos supermercados. Eu Aqui tenho. concordo com a doutora, porque quando foi a questão dos coletes amarelos, nós vimos quando foi em Lisboa, na praça, havia só uma pessoa, quando que em Espanha eram milhares de pessoas, ou seja, todos nós promovemos a manifestação e só apareceu um. Em Espanha não, e em França e assim, ou seja, as pessoas são muito mais... Acho que é o povo que é mais ordena, enquanto é a mudança de mentalidades... Nós não falamos, mas nós temos ainda uma cultura do medo. Cá vive-se muita cultura do medo. Tem-se muito medo de qual é que são as represálias, de como é que a minha classe me vai ver. Doutora, mas não acha que faz sentido esta cultura do medo que nós vivemos? Até porque não acha que faz sentido esta cultura do medo que nós vivemos? Até porque... É uma questão de mentalidade. Eu acho que é uma questão judicial. Veja bem, Eu acho que é uma questão nós judicial. mudamos muita coisa, mas 500 anos de mentalidade. Eu gosto muito de dar um exemplo que acho que é flagrante. Ele já morreu há muitos anos e foi o nosso príncipe dos poetas, que é o Luís Vaz de Camões, não é? E ele era senhor soberano naquilo que viu. Nós temos uma cultura de medo, uma cultura de inveja. Não conseguimos ficar contentes quando o nosso vizinho tem um carro melhor do que nós, e eu estou a falar de uma forma genérica, não é? Eu não pratico essa cultura, mas acho que está muito enraizada. A nossa mentalidade foi assim culturalmente. Somos individualistas competitivos. Não funcionamos aqui como a Espanha, em que há um grupo que se organiza, manifesta contra uma injustiça, contra uma situação social. Doutora, nós demoramos muito tempo a fazer alguma coisa. Não estou a dizer que não façamos doutora, e que quando fazemos bem feito, mas demoramos muito tempo. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer também, doutora, não acha que esta cultura do medo, independentemente dos 500 anos de história que nós temos mais, não é? Mas não acha que também nós portugueses estamos habituados que o pobre é facilmente julgado e levado a tribunal, enquanto que o rico, se calhar, tem mais facilidade em fugir ao fisco e tem benesses, entre aspas, ou seja, eu sei que é muitas vezes o sistema, eu acho que o sistema está um bocadinho maniatado, está um bocadinho viciado. Eu acho que aí é uma questão de procura, aí temos que ver uma questão. Tem mais a ver que talvez a classe mais desfavorecida tem menos instrução, tem mais, não lhe queria chamar pudor, mas tem mais receio dirigir e falar com o advogado. São coisas às vezes de um foro muito sensível. Eles não estão desprotegidos. Eu sei que vale o que vale, mas nós temos o apoio social, não é? Temos as oficiosas. Claro que temos uma burocracia toda por trás que muitas vezes move a pessoa que tem carência, não é? Que tem a necessidade urgente de procurar um advogado. Mas penso que de alguma maneira a coisa agora está, não lhe querendo chamar coisa, mas o sistema está um bocadinho mais célere, não é? Claro que quem tem dinheiro tem mais facilidade, não é? Porque não precisa estar a percorrer este percurso penoso, não passa o pleonasmo, não é? Dirige-se a alguém que é da sua confiança, e com certeza conhece este e aquele e o outro, e tem mais facilidade de ter ali uma informação, porque informação é poder, não é? E eu costumo dizer que dá a geneira quando se tenta fazer uma advocacia mediativa. E eu aconselho a quem me estiver a ouvir, as pessoas que estão a ouvir, passam sempre pelo profissional. E que se não se sentirem bem com aquele profissional, procurem outro. Que há aqui que esclarecer uma coisa, e vou fazer aqui um parênteses grande. Quando a gente vai ao consultório de um advogado, isto é como ir ao médico. Eu ouvi uma primeira opinião. Não estou satisfeita, ou não gostei daquele advogado, ou não gostei da situação como ela me foi apresentada ou foi resolvida. Tenho todo o direito de partir para o outro. Mesmo que já tenha dado procuração, mesmo que já tenha... Isto aqui não há fidelização. É como quem pede um orçamento, não é pedir dois. Problema das telecomunicações. Isto não é casamentos eternos. Portanto, há que entender que o cliente tem que sentir confiança, tem que haver sigilo e tem que haver transparência do advogado. Não sentindo nada disto, pode acontecer, até mesmo em relação a... Eu já fiz oficiosas no início da minha carreira e muitas vezes não me sentia, isto não é bonito de dizer, mas não me sentia na plenitude
de defender certas situações. E afastava-me, eu passava a colegas meus, não era menos advogada por causa disso. Portanto, há que fazer um bom trabalho. O direito é como a saúde, enquanto na saúde mexe-se com a parte física, com a parte emocional. O advogado, se fizer a geneira, pode mexer com uma série de coisas. Com a parte de contabilidade, pode decidir uma família. Portanto, há que dizer assim, não estou satisfeito com este ou com o outro. Portanto, aquilo que impede um orçamento. Convém ter sempre 2 orçamentos, que é para uma pessoa conseguir contrabalancear um bocadinho. Mas eu acho que é mais do que o orçamento. O barato sai caro, não é? Porque Claro. eu costumo dizer que E eu acho que sai muito caro. é que eu acho que aqui, tentando comunicar de uma outra maneira, o que a doutora Paula está a querer dizer é que é uma questão de química. Tu, se sentires uma boa química com o teu advogado e sentires que estás a ser bem protegido, fantástico. Naquele momento que tu tinhas uma red flag e achas que não estás a ser bem acompanhado, tens sempre, em qualquer momento, a liberdade de mudar de advogado. E isto são estigmas que é importante. Primeiro, deveríamos ter aqui uma mudança de mentalidade em Portugal, que é, não somos só apenas um país de reality shows. Portanto, se as pessoas que procuram informação têm que a procurar e têm que falar e é importante ter pessoas informadas, porque às vezes, e já diziam antigamente que a Igreja era o ópio do povo, que era a maneira, a Igreja conservava a sua sabedoria e o povo não era instruído. Hoje em dia já não é assim, agora é um bocadinho mais o futebol e os reality shows, não é? Que fazem lavagem de cérebro e as pessoas passam horas a olhar para situações que nem sequer fazem parte da sua vida e não conseguem olhar para os seus próprios Quando problemas. se fala mais que a Igreja era o ópio, eu acho que é mais no sentido de que, não vou dizer que era a parte mais de diversão que o povo tinha na altura, em termos de romarias e se calhar religiosidade e portas abertas. São interpretações, eu queria dizer, atenção, que ópio não é uma coisa positiva, nem todo mundo anda a snifar ópio. Portanto, é propriamente ópio é o vício do povo, que é, sim, ok, tudo bem, antigamente era o que se dizia, que a religião era o ópio do povo, portanto, foi um filósofo grande que o disse, não fui eu, não inventei esta frase, e por outro lado também passou a ser o futebol e a bola, não é? À bola, acabaram-se os problemas. Não é? Há um grande jogo, acabou-se os problemas, mas na realidade só vem as gasolinas, só vem a comida, os bens essenciais. É assim, e uns ovos e deixares 15 euros no supermercado por umas coisas tão básicas, não é? Porque claro, tem as desculpas, a gasolina subiu, e depois tudo é uma bola de neve, não é só o aumentar a gasolina. O custo de vida em Portugal não é de todo proporcional aos ordenados. Isto tem que ser dito e as pessoas têm que falar e têm que lutar pelos seus direitos, porque estamos a falar de ordenados de 700 euros, que é aquilo que querem pagar as empresas, porque também precisam de contenção de custos, porque também não têm tanta faturação, excetuando as grandes empresas. É muito triste ter pessoas a trabalharem 12 e 14 horas por dia, 12 e 14, já não digo 8, porque isto dos 8 é uma coisa que está na legislação, mas na realidade... 16. E 16 horas. Os independentes, como é o caso da doutora Paula. Mas esquecemos de uma coisa, é que nesses 700 euros temos aí os descontos para a Segurança Social e para o IRS. Sim, não são limpos. Exatamente. Com esta história da gasolina, estamos a dar cabo das empresas, porque eu tenho agora um caso concreto em que o senhor deu um orçamento para fazer uma casa de 200 mil e agora teve que apresentar mais 20 mil, porque mandou vir o material e como a gasolina está mais cara... A mão de obra, o ferro, tudo aumentou, não é? Vai aumentar tudo. E a Câmara não quer saber que a licença esteja a caducar daqui a 4 ou 5 meses. Porque isto é tudo muito bonito, mas as coisas deviam de ser menos burocráticas. Falou-se muito de uma coisa chamada Simplex, que veio fazer o complexo, porque devia de haver nas instituições procedimentos que não há, e quando falo das instituições falo de câmaras, falo de finanças, falo de conservatórios, porque nem toda a gente tira um curso de Direito e não tem que ter, para tirar uma coisa tão simples como às vezes é um documento, hoje vai e diz a Maria uma coisa e amanhã vai e diz o Manel outra. E acontece-me isso a mim, acontece-me isso constantemente a mim. Eu acho que devia de haver um procedimento. Eu trabalhei numa empresa que está ligada à construção e não era por ser a Paula ou ser o Manel que ia ser diferente. Eu agarrava no livro, chamava-se checklist, e sabia que para fazer determinada coisa tinha aquele procedimento. E não era porque eu achava que o dia estava cor-de-rosa e ia fazer de maneira diferente.
Infelizmente não é assim que acontece, e depois as coisas complicam-se. Eu costumo dizer, liga-se o complicómetro, e depois não é fácil, Sim, portanto sai caro. porque nós nestas Isto sai repartições tudo. encontramos muitas vezes pessoas que não têm a formação competente para elucidar as pessoas que procuram essas mesmas instituições ou essas repartições públicas, especialmente nas finanças. Muitas vezes encontramos situações que a pessoa nem sequer sabe manusear o computador. Ou então, como é que uma pessoa idosa, o meu avô ou outra pessoa mais idosa, como é que essa pessoa chega Isto é uma faça isso questão pela que pode chegar a internet? outro tema. Faça isso pela internet. Pode fazer online. E depois há números de telefones de apoio, que eu acho isto fantástico. Que não vou mencionar instituições, porque seria injusto, mas existem números de telefones em que basicamente estão sempre impedidos. Ou então, quando Do local. Ou estão desligados. reunião, fiquem sérios. Ou então ligou para, se desejar consultas, marque 1. Se desejar não sei o quê, marque 2. Se desejar não sei o quê, marque 3. Se desejar não sei 4, marque 4. E tu estás a pagar a chamada, porque é uma chamada de valor acrescentado, ok? Que é aquilo que temos que ver, que não nos dizem, mas a chamada não é um custo normal. Carregas no 4. Se prefere não sei o quê, prima 1. Se não sei o quê, 2. Se não sei o quê, diga sim. E tu dizes sim. Não entendi. E não dá, não dá. Por favor, lamentamos, mas vamos ter de desligar a chamada. E voltamos ao início. E tu dizes, porra, estou cá 2 horas, e agora isto automático. Porquê? É uma maneira das pessoas não poderem queixar-se. É uma maneira de filtrar essas queixas. Doutora Paula, nesse sentido, convém ser por escrito, sempre, não é? Portanto, Sempre. Carta registada com aviso de recepção é o vosso melhor amigo. Sim. Mesmo que não saibam escrever os termos técnicos, não saibam tudo, digam da maneira que entendem que são capazes de falar, escrevam, reclamem por escrito, carta registada com aviso de recepção. E porquê? A carta registada com aviso de recepção tem um destacável, eu por acaso tenho aí um escritório, que é onde eu estou, que eu posso dar ali um saltinho e mostrar, que é um talãozinho cor-de-rosa que se preenche com o nosso próprio nome, ou seja, se sou eu a reclamante, vou pôr, portanto, naquele que vai receber o meu nome e quem remete o outro para onde eu estou a reclamar. Portanto, há aqui ai doutora, mas deixe-me dizer uma coisa, isso é fantástico, mas depois vamos às filas dos correios, que mistura-se tudo, não é? Agora temos supermercados que têm afiliados onde tu podes levantar as cartas registadas, mas quando tu queres mandar uma carta assim, tu vais aos correios, então tens uma senha, já parece que estás numa consulta médica, não é? Vais chegar lá aos correios. Mas depois não é naquele balcão, é no outro. Não, tiras a senha, geral, e tiras a senha e olhas para cima e está no número 67, e olhas para a tua senha e é o número 15, portanto é uma volta inteira ao coisa. E então dizes, estou em Covid, é melhor sair lá para fora. E vais lá para fora, eu falo por mim mesmo, já me vi assim nos vidros dos correios para ver quando é que chegava o meu número, vou dar uma volta, vou beber um café, não sei o quê, ainda vou ao papelaria. Regressas, não é? Regressas. Coitados dos empregados dos Correios fazem o que podem, mas vamos dizer que também qualquer das opções, seja ela telefónica, ou tens a situação computarizada que às vezes não funciona, ou desligam-te a chamada na cara, que é fantástico, eu adoro, porque tu não podes defender-te de ninguém, só vem a gasolina e vais ao supermercado, paga e cala, não é? E quando chega à altura dos nossos honorários, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Tudo falido. Mas a questão da gasolina, doutora, por exemplo, nós falámos, por exemplo, em discutir e pôr em causa e se calhar reclamar. Por exemplo, a questão da gasolina, se eu quiser reclamar, eu vou reclamar onde? Vou juntar um grupo de pessoas, vou assinar. Olha, boa pergunta. Vou assinar uma petição. Onde é que eu me dirijo para reclamar? Vou-me fazer uma dirigir à petição, Assembleia? Vou-me ótima dirigir ao ideia. deputado? Podemos fazer uma petição, ótima ideia. Nós temos que ver que aqui há uma coisa chamada Poder do povo? ministério, não é? Nós temos aqui vários ministérios, que é um mistério, não é ministério, é mistério. Sim, sim. Mas essa mentalidade da petição, não é? Que se perdeu um bocado no nosso país, move mentalidades, move direitos. E se formos QB suficientes para fazer moça, porque hoje em dia não se faz greves, hoje em dia não. É um bocado a política de come e cala, não é? É come e cala. Estamos numa. Paula, podia dizer. Eu sou um bocado brincalhona, eu tenho que ter cuidado para me levarem a sério, mas tenho o meu lado brincalhão. Há um bocadinho o Oscar falava, eu desde sempre, eu tenho 52 anos, não tenho problema em dizer a minha idade, sempre fui
muito das redes sociais pela informação, mas também pela diversão. E viu-se que neste confinamento fez a diferença. Eu não posso dizer que durante o confinamento estive chateada com nada, porque até invento o que fazer e descobri, como qualquer outra pessoa, se calhar, o TikTok, não é? Mas há dias eu, na brincadeira, estava a pagar a minha gasolina e olhei para os ditos tais impostos, comecei a ver e eram 6 impostos, de tudo aquilo que a gente possa lembrar. CO2, o desgaste não sei do quê, o crude. Eu pergunto, então, mas se fora do país, de onde vem o dito combustível, ele baixou, porque é que aqui continua a aumentar? Explica-me que eu não percebo. Eu também não compreendo, e é por isso é que eu estava a perguntar uma coisa, doutora Paula. Nós realmente estamos num país do come e cala? Porque isto é importante. Estamos num país do come e cala? Na realidade, estamos num país do come e cala. Estamos no politicamente correto, estamos na suposta democracia camuflada de uma pequena ditadura, porque tudo é manipulado. Experimentem lá, eu já fiz um comentário um bocado a doer, numa situação que eu achei de veras injusta, e logo de imediato eu tentei fazer outros comentários em que fui bloqueada por esse dito site. Portanto, nunca mais consegui fazer qualquer tipo de comentário. Porque é uma triagem, eles escondem a coisa que não agrada. Não é censura, o que é que isto é? Outra questão, doutora Paula, eu sei que trabalha muito com o Facebook e gostava de deixar aqui, as pessoas podem querer falar consigo, colocar dúvidas. Você faz no seu Facebook uma coisa chamada Café com Direito. Café com Direito. Tem o nome de Paula Dias Advogada. Paula Dias Advogada. E lá dentro tem uma coisa chamada Café com Direito. Vou explicar. O Café com Direito tem uma intenção nada pretensiosa, que é tentar simplificar a nossa linguagem, que é um bocadinho, muitas vezes, pouco acessível, se não mesmo difícil, se eu for usar todas as terminologias jurídicas, não é? Da jurisprudência, da própria, do próprio direito. E então eu tento, de alguma maneira, com textos diretos, simples, acessíveis, se quiserem colocar questões, tento fazer ali uma espécie de radiografia de certos assuntos mais pertinentes, mais atuais, como por exemplo a questão do imigrante que está a chegar a Portugal e que tem que fazer uma manifestação de interesse, que é no espaço do CEF, onde a pessoa se inscreve para depois ter direito ou então a ter o visto, e a forma como faz. Portanto, é uma forma simples, que não tem nada de complicado, mas às vezes a explicação que está nos sites tem ali umas voltas um bocadinho doutora Paula, eu tenho que dizer isto que é para desanuviar um bocadinho. Portanto, além de estarmos com uma das gasolinas mais caras da Europa, tudo bem que estão a aumentar em todos os sítios, mas Portugal continua a ser o país mais rico por ter a gasolina mais cara, e as pessoas, pronto, é o que é. As pessoas não estão bem informadas e depois tudo o que é dirigido, seja das entidades reguladoras, está sempre numa linguagem que eu basicamente não sou uma pessoa pouco instruída, mas às vezes leio uma daquelas cartas e não percebi patavina do que eles querem dizer, porque além dos decretos e de não sei que, não sei quanto, vem com uma linguagem que já não se usa, que é uma linguagem arcaica, não é? Que acabado de ler aquilo, resumindo, você tem que pagar. Portanto, come e cala. Não é? Agora, ainda citam um código, ainda citam um canon. Citar os canons, não é? O Sana vai lá verificar o canon. Eu sei que aquilo é uma forma de justificar, não é? A regra ou a lei que eles apresentam ali, mas começar a aplicar o decreto-lei do canon, não sei quantos. Nem um advogado sabe muitos de cor, sabe pela experiência de vida. Isto é quase como a Bíblia. Eu acho que a Bíblia não é para ser decorada, a Bíblia é para ir sendo estudada. Para ser consultada. Exatamente, doutor, eu acho que... Então, como é que podemos, doutora Paula, na sua opinião, mudar estas mentalidades e fazer com que os portugueses tenham voz? Porque é isto que eu sinto que nos falta. Falta-nos voz. Primeiro falta-nos orgulho, não é? Porque o orgulho da nossa cultura deveria de ser, não é o dobro, era o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. E não temos orgulho nenhum na nossa cultura. Às vezes eu acho que o português não tem orgulho de nada. A única coisa que tem orgulho é da conta bancária. A chamada autoestima social, um bocado a autoestima social. Nós somos um bocadinho de ir por arrasto, não é? Devíamos de fazer, talvez, todos nós, eu costumo dizer que basta haver um
uma alma que se consiga salvar em alguma circunstância, seja ela qual for. Eu tenho, por princípio de vida, a empatia, a solidariedade e tento dentro da minha profissão fazer o melhor que sei e posso. E não deixo para amanhã, quando alguém me aparece para resolver um problema que eu consiga resolver de imediato com um acordo, eu que faço, e mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, porque demora muito tempo, o tribunal está lento, como sempre teve, as ações acumulam-se, mas a justiça, em alguns casos, pronto, ainda funciona. Agora, o que é que podemos fazer? Ser intervencionistas. Temos as redes sociais que acabam por ser uma benesse, temos forma de manifestar, não é? De juntar as pessoas. Eu ontem estava a ver uma reportagem, não tem nada a ver com a nossa realidade, mas achei muito engraçada, que eram 3 senhoras com idades para ser minhas avós, numa Polónia ainda muito massacrada pelas políticas lá daquela altura, sem querer estar aqui a focar numa ideologia política, e elas eram só 3, e achei imensa piada que elas defendiam uma determinada ideia, e de 3 passaram a 7, e de 7 passaram a 10, e elas queriam apenas dar voz não só às pessoas da idade delas, mas aos jovens, e achei engraçado. Portanto, 3 pessoas conseguiram, ao fim de alguma insistência, conseguir passar a mensagem. Portanto, muitas, hoje eu, amanhã eu e outra, e depois eu outra e mais alguém. Acho que essa mentalidade tem que ser cultivada, tem que ser posta em prática. Para começar, eu acho que devemos começar a mentalizar as pessoas que a inveja não é saudável. E o povo português, a saudade e a inveja, a saudade provoca ansiedade, porque é sempre pensar o passado. Ai, fui tão feliz. Ai, fomos... Era tão bom. Era tão bom. Não sei o quê. Não. Por isso é que nós estamos vamos viver o presente. Bora lá, que é para não viver, a projetar só no futuro, que também provoca ansiedade. Viver o presente. Depois, temos que começar a reclamar, não é, doutora Paula? As pessoas têm que estar informadas, têm que começar a reclamar pelos seus direitos, certo? Eu acho que as pessoas, não é só reclamar, as pessoas têm que se fazer ouvir, não é? Porque às vezes há coisas que as pessoas querem falar e não têm às vezes ponto a ponto de pé, como eu costumo dizer, mas quando há a intenção de uma coisa que diz assim, eu tenho direito daquilo, é procurar um profissional, um advogado, primeiro ouvir, explicar da melhor maneira que se puder, e então sim tentar ver se realmente tem razão naquela situação. E o imediato não é eu quero uma situação que aconteceu agora e depois eu logo vejo. Não é? Isso dá mau resultado. Logo vejo, o logo faço, porque há tempo, não é? Sim, a circunstância pode mudar também, não é? Sim, mas eu estou a falar nomeadamente, infelizmente tem havido muitos confrontos no trânsito, tem havido muitos... Estão sem paciência. Tem havido muitos conflitos, não é? Eu tento sempre apaziguar, eu tenho uma política de não dou resposta. Portanto, eu também faço asneiras no trânsito, como qualquer pessoa, mas não dou conversa. E tenho visto, dentro do meu carro, situações em que o indivíduo sai de uma moto e vai bater no outro carro. Já para não dizer que vai tentar bater no condutor que está lá. E não só as pessoas tão violentas. No supermercado o outro dia, houve uma situação horrorosa entre 2 senhoras, a senhora que estava à minha frente, que não se tinha comportado da melhor maneira, e a senhora que estava atrás, que viu aquela injustiça, que eu não ligo absolutamente nada, nem nenhuma, não gosto de criar problemas, e de repente houve uma explosão de ira entre as 2 senhoras que não se conheciam de lado nenhum, que eu estava no meio e dizia, ainda vou levar com salto alto da cabeça. já menos me falta, não é? E portanto, as pessoas estão com menos paciência, mas é normal. Sabes que aqui há uma coisa que me preocupa, doutora Paula e Ricardo. Em Espanha costuma-se dizer que há uma altura em que se perde o medo. E sabes qual é essa? É quando perdes tudo. É que se estamos à espera de perdermos tudo, de transformarmos este país num país terceiro-mundista, onde a classe mais 75%, 80% será a classe pobre, e não fizermos por nós, estamos bem tramados, porque só quando as pessoas perderem tudo
é que vão perder o medo, porque aí já não têm mais nada para perder. Concordo contigo e concordo com a doutora e com tudo o que temos falado até agora. Eu acho que nós somos pouco patriotas em certo sentido. Vivemos mais no individualismo, somos mais competitivos e gostamos de comparar aquilo que o outro tem para que nós possamos ter. Mesmo que não faça falta, nós queremos ter mais que o outro. Mas também venho a perceber-me que nos últimos tempos, e eu recordo que o meu avô dizia que eles quando iam a salto para a França, e o meu avô e outras pessoas em Portugal, eles quando iam para lá sujeitavam-se com honra e dignidade a qualquer tipo de trabalho. Nós hoje vamos a qualquer repartição, restauração, o que é que nós encontramos? Ucranianos, indianos, brasileiros. Nós não queremos fazer nenhum trabalho desses, que era aquilo que antigamente os portugueses faziam quando estavam no estrangeiro. E que fizeram como que fizessem vida e dinheiro. Hoje em Portugal nós não queremos fazer nada, queremos que sejam os outros a fazer esse tipo de trabalho. E vemos nos shoppings, é quase tudo brasileiros, é quase tudo gente imigrantes que estão a fazer. Nós em Portugal estamos a chegar a uma certa altura em que nós queremos apenas empregos, mas não queremos trabalhos. E depois somos pessoas que queremos um bocadinho a ociosidade. Mas Ricardo, sabes que essa situação facilmente era contornável. Sabes como? Se dissessem assim de repente, precisamos de pessoas para trabalhar na empresa X, atender caixa, pagamos 1.500 euros, tu ias ver como havia pessoas lá a trabalharem. Mas é óbvio que se as pessoas se vão candidatar a um trabalho que já por si não é uma coisa criativa, não é uma coisa agradável, todos os trabalhos são trabalhos e são todos dignos, atenção a isto, mas por exemplo estar 12 horas na caixa de um supermercado a trabalhar numa fábrica são coisas muito duras, não é? Em que as pessoas fazem trabalho repetitivo, quer número de contribuinte, vai pagar com cartão, vai querer um saco de plástico, nada, seguinte, e voltas a mesma disco arriscado, não é? E pagam ordenados mínimos, que às vezes nem são mínimos, que são disfarçados, são ordenados 400, mais ajudas de alimentação, que ajudam a descontar ou não sei o quê, menos a segurança social, e afim acaba a pessoa que está a trabalhar, está a dar a sua vida por uma empresa, está a receber para nem sequer sustentar, está a receber para subsistir. Isto é que é triste. Por isso é que Portugal não pode ser um país feliz. E os países que são considerados felizes, que são os países nórdicos, têm ordenados realmente à altura, em que, como mínimo, ninguém quer trabalhar nem a vender roupa, nem numa caixa de supermercado, por menos de 1.200, 1.500 euros. Eu acredito e respeito e tenho muita consideração por essas pessoas. Doutora, uma das coisas que se eu fosse legislador era, por princípio, e não é por uma questão cristã, não é por uma questão de fé, nem nada disso. Por princípio, por uma questão familiar e também de princípio de valor, eu proibia o trabalho ao domingo. Eu peço desculpa, temos aqui perguntas em direto que eu gostava que respondessem. A Maria Amélia Canaveira perguntou como posso reclamar o aumento da eletricidade. Temos outra pergunta a seguir. Doutora Paula, Padre Ricardo, não sei se sabes esta, eu não faço a mínima ideia. Como avaliar a fatura, tem que ir à avaliar a fatura, ver se efetivamente fazer contagens. Há uma coisa que as pessoas também se esquecem, e isso faz com que a eletricidade aumente. Vou já ver uma coisa que basta olhar para uma fatura que eu devo ter aqui no meu escritório, em que vem um item que é os impostos, estão muito aumentados. Que há bocadinho estávamos a falar da gasolina, mas vou-vos contar uma que ainda é mais escandalosa, que é mesmo uma casa fechada, que seja, vamos falar aqui de uma casa de uma loja comercial, mesmo fechada, paga só de impostos, pensando que ninguém está a consumir, por exemplo, a água, paga 40 euros de imposto. Que bom! Se a esteja vazia, paga 20, só de imposto. Portanto, então, mas onde é que esta senhora se pode dirigir para reclamar? Tem que fazer, primeiro que tudo, ver se efetivamente aquela situação está a acontecer porque ela não tem feito as contagens ou, como tem acontecido, a instituição não passa a fazer contagens. Porque se calhar se ela fizer, porque tem que olhar para a fatura e ver se não vem lá uma coisa chamada estimativa. Porque se vier lá a estimativa, ela está sempre a pagar um excedente. Portanto, eles fazem já tem uns contadores inteligentes. Por acaso eu aqui em casa não tenho, ainda o antigo, tenho que dar as contagens. E às vezes quando não dou fazem estimativas, como a doutora diz. E depois compensa. Mas agora como estão a fazer a colocação dos contadores inteligentes, eles já não passam para fazer a contagem.
Eles não passaram, já têm não sei quantos dias para nos entregar a contagem. Nós é que estamos a trabalhar para eles, que é curioso, não é? Porque ao fim e ao cabo estás a pagar um serviço, mas tu estás a trabalhar para eles. Tens que... Há dias ameaçaram um cliente meu se ele não desse, e ele estava aqui em Cascais e a situação era no Algarve, na guia, ele teve que se deslocar a 600 km, neste caso ir e vir, não é? 300, para ir fazer uma contagem, porque senão chegava ao local e ficava sem a dita eletricidade, porque tinha que dar a contagem. As ameaças são certas e não são verbais. Acontece também, e sei que eu vi a carta, de dizer que tentaram vir cá fazer uma contagem que ninguém tinha passado naquela... Não era verdade neste caso. E caso não nos entregue a contagem no prazo de 15 dias, teremos que destacar uma equipa para fazer a contagem e você cartará com todos os custos imputados a essa situação Se não estiveres em casa outra vez. Cala. Se não estiveres em casa outra vez. Não percebi? Se não voltar a estar em casa quando vier essa equipa. Tu pagas? Aí dá a asneira. Mas respondendo à senhora, o que é que ela pode fazer? Primeiro verificar se efetivamente na fatura dela vem a contagem real ou se vem uma estimativa. Se verificar todos estes pontos e achar que continua, ver se a senhora, eu não sei se a senhora é reformada ou não, se a senhora for reformada tem direito a uma percentagem de desconto relativamente à EDP, neste caso não querendo fazer nenhuma publicidade, mas porque há outras agora no mercado, não é? E se continuar a achar que está muito, muito dispendiosa, é pedir uma avaliação do contador. Pode acontecer que haja algum aparelho e às vezes nós temos as lâmpadas que podemos substituir por lâmpadas económicas. Eu já fiz gestão de condomínio. Uma das coisas que eu verifiquei pode parecer quase ridículo, mas tirei as lâmpadas todas, daquelas lâmpadas de alto consumo, e num prédio consegui poupar 1.000 euros ano, é muito dinheiro. Portanto, mas temos que olhar para uma coisa, a eletricidade e a água estão muito, eu falo aqui do Conselho de Cascais, E aqui igual. estão muito penalizadas por impostos. Está aqui a Ana Cunha, pergunta pertinente, temos de passar a mais perguntas se não estamos tramados. Ana Cunha Fernandes diz que nasceu com o síndrome de Williams. Como nasceu com esta doença que é rara e que não abrange a muitas pessoas, nunca foi aceito para trabalhar em nenhum sítio. Existe alguma forma legal de poder pedir ajuda para uma pessoa que tem uma síndrome tão rara, que é a síndrome de Williams, e que não consegue arranjar trabalho e está numa situação precária? O que é que ela pode fazer? Atenção, que aqui no Anjos e Demónios, pela nossa Ana Cunha Fernandes. A Ana Cunha Fernandes, ouça, porque isto pode ser muito importante para si. Doutora Paula, o que é que ela pode fazer? Temos um Instituto de Emprego e Formação Profissional, não é? Em que ela se pode inscrever e depois vão tentar colocá-la, porque ela tem direito à chamada reinserção laboral. Tem direito a uma reinserção laboral. Há uma integração, vamos lhe chamar que a lei diz, que é a deficiência, a pessoa com deficiência. Caricatamente eu já fiz parte, na minha juventude, de uma coisa chamada reintegração do jovem com deficiência, pela Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, com o apoio da doutora Manuela Ianes, que era do Instituto do Apoio à Criança. Portanto, eram organismos que faziam essa tiragem, esse apoio dirigido para a multideficiência. Não havia ali nenhuma, ou porque é cego, ou porque está em cadeira de rodas, não. Todas as pessoas tinham, dentro das suas adaptações ou das suas competências, a possibilidade de trabalhar. Portanto, ela vai ter que dirigir ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e fazer uma candidatura especificamente para aquilo que tem direito. Mas existem leis que podem proteger este tipo de situações e pessoas que têm estes problemas que são síndromes, não é? As autarquias também têm, eu não sei onde é que ela está a viver, mas as autarquias aqui, por exemplo, de Cascais têm um gabinete de apoio, dirigente da autarquia tem apoio, também tem a assistente social na própria Segurança Social, tem o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O IFP. Exato. A própria autarquia também promove, não é? Arranjar trabalhos que até paga 10% ou 20% à... Não é pela deficiência dela que ela vai ser excluída. Sim, claro que não deve fazer de forma autónoma, não é? Não deve fazer uma candidatura espontânea.
aí vai ter mais dificuldade, porque no Instituto de Emprego e Formação Profissional há empresas que estão lá já designadas até com uma percentagem para determinadas situações e podem perfeitamente contemplar a situação dela. Portanto, é uma questão de ir à instituição e ao sítio certo. Claro que eu não lhe vou dizer que é dito ao virar da esquina, mas que tem maior hipótese e que tem de certeza colocação e também tem formação, porque temos que ver que as pessoas que estão inscritas no centro de emprego, não estando a trabalhar, são chamadas para fazer algumas formações. Podem às vezes criticar, valem o que valem, mas é uma forma de estar ocupado e são pagas. Portanto, claro que não serão pagas de uma forma que deviam ser, como é que é dizer, não é nenhum ordenado mínimo, mas têm uma compensação para a deslocação, para o dia que estiveram ali a ter formação. E é uma forma também da pessoa não desanimar. E no caso dela é o que eu sugeria. Instituto de Emprego e Formação Profissional local, expondo a sua situação, não é? Um técnico está lá, qualquer um deles nesse aspecto, sim, que estão bem preparados para as funções que... Eu falo daquilo que eu conheço, que é Cascais, aqui no Centro de Emprego e Formação Profissional. Não tenho nada a dizer. Portanto, eles são pessoas super competentes, estão bem vocacionados para aquilo que estão a fazer e encaminham. Portanto, se não for com eles, de qualquer circunstância, eles mandam e dizem onde é que deve ir e o que é fazer. Portanto, nesse aspecto, acho que estamos bem servidos em termos destas instituições aqui na zona. Enfim, nós já estamos com 1h20 de programa, desde que começamos às 9 horas, é a altura que estamos ao passatempo Anjos e Demónios. Eu gostaria de estar aqui a falar de mais coisas, já ultrapassamos mais o tempo do Anjos e Demónios, e vou fazer uma pergunta, como sempre, Anjos e Demónios, para o Ricardo Salazar. Salazar? João Demónio. Eu acho que vou pôr assim. Anjo porquê e demónio porquê? Tens que justificar. Não, sim, claro, eu vou justificar. Tudo trabalho. Primeiro anjo, porque era alguém que exercia a liderança do país, mas dava o exemplo em casa. E eu acho que isso que é fundamental, ou seja, ele fez uma promessa ao povo português, livrou-nos da guerra, mas não da fome. Mas também vivia, sabemos que ele que não vivia de extravagância. Depois, mas não é muito diferente do que acontece agora, que nós estamos livres da guerra ao momento, não é? Se o Sr. Putin não decidir carregar no botãozinho, mas eu acho que Portugal continuamos naquela coisa de perceber que as famílias estão cada vez com menos aquisição de compra e que cada vez há uma diferença muito grande entre os ricos e a classe média que está quase a deixar de existir. O povo é que é mais ordena, sempre foi assim, e eu acredito que o povo, quando se sentir assustado e com medo, o povo vai reagir. Mas não vai ser com cravos, vai ser com estaladas. Sim, porque os cravos... Eu tenho medo da reação que vai ser, mas eu espero bem que as coisas melhorem. Agora, também considero diabinho, em certo sentido, porque, pelo sistema em si, até porque ele... Apesar da grande amizade que ele tinha com o Cardeal Cerejeira, que foram colegas de seminário, eu acho que ele criou uma ruptura ali um bocadinho com a igreja na altura para não se deixar influenciar até. Era uma pessoa que tinha fé, mas ao mesmo tempo tinha que dirigir um país que era uma ditadura. Mas eu admiro o Salazar. Demónio. Salazar. Eu também estou aqui com um bocado como ao padre, acho que ele tinha um bocadinho os dois lados, não é? Ele era muito patriota, mas esse seu patriotismo era tão patriotismo que estávamos muito enclausurados, estávamos muito virados para dentro, portanto Portugal ficou um bocado estagnado, porque não era permitido entrar, também não era permitido sair, era aquela questão do neutro, ele não era sim nem não, era ni, portanto é um anjo demónio, que é uma figura nossa, histórica, não é? Que também tem do seu lado bom e o seu lado mau. Também mal seria, não é? Não era o senhor da perfeição. Não podia ser totalmente demónio nem totalmente anjo, porque de boas intenções está o inferno cheio, desculpe lá. Está. Padre Ricardo, mas acho que sim, temos alguma coisa a aprender com o Salazar. E noutras coisas poderia ter feito diferente. Tínhamos muita iliteracia, portanto as pessoas eram muito analfabetas, sabia bem ao poder na altura que o povo fosse assim. Aliás, mesmo hoje em dia é uma coisa que peca, há bocadinho eu não tive essa oportunidade, que é uma tónica que devia de ser
colocada na sociedade, que devíamos de dar as melhores bases possíveis aos nossos jovens, porque há outros povos que mostram isso, e não é mal nenhum termos todos licenciados, não é mal nenhum serem todos doutores, pelo contrário, o saber é poder e a instrução ainda mais. Portanto, pessoas ilustradas, que era um bocado isso que ele proporcionava, porque era isso que interessava um bocado. Havia aqui um extrato social, havia aqui uma elite que era detentora de tudo, e depois havia o tal fosso, não é? Que passava mal. A professora primária que sabiam escrever. Ricardo, chuta, qual é o teu anjo e demónio desta semana? Olha, Oscar, eu gosto muito de ler e gosto muito de escrever também, não é que seja um grande escritor, mas gosto de consumir alguns livros. José Rodrigues dos Santos. Ele lançou agora um livro, agora em 2021, que eu acho que é interessantíssimo. Eu tenho que dizer, eu vou dizer anjo total, porque acho que é uma daquelas. Sabes que há vários escritores portugueses que eu fiquei muito admirado. Ele foi um deles, bem como ajuda-me. Há uma escritora que fez o livro Os Sinais do Medo, Ana Zanatti. Ana Zanatti, fiquei impressionadíssimo com a forma como escreve Ana Zanatti. Tenho muito orgulho, e não sou português, tenho muito orgulho da literatura portuguesa, e posso dizer que José Rodrigues dos Santos e Ana Zanatti, para mim, são dois exemplos do contemporâneo da nossa. Leiam Os Sinais do Medo. Eu rimo muito. Escreveu agora este livro, que é O Jardim dos Animais com Alma. Eu acho que retrata muito daquilo que nós estamos agora a viver um bocadinho. Ele fala da cadeia alimentar entre os animais, este consumismo exagerado, ou seja, no fundo é aquilo que nós acabamos agora de falar, só que ele consegue colocar isto num tom tão coloquial e tão romanceado, que eu acho que é espetacular. Eu acho que uma pessoa fica embriagado pela leitura. Eu gosto muito. Paula, anjo ou demónio? É anjo. É anjo também. É puro anjo. Eu gosto muito dele. Um grande abraço. Eu não querendo, sinto que é light, no sentido de é leve, faz bem à alma. Sim. Porque coisas pesadas nós, infelizmente, consumimos os nossos telejornais televisivos, e muitas vezes eu digo, quando saímos da pandemia, quase que estávamos com o Covid sem o ter. E agora é 24 horas de guerra. Temos que ser um bocadinho mais leves. Dar a informação sem ser pesada. Quando é possível, eu acho que já é desinformação. É massacrar um povo como o nosso, não é? Porque eu vejo o meu pai com 77 anos, muitas vezes a chorar, eu digo, pai, desliga isso, vê outra coisa, ligeira. Verdade. Também não é, eu vou dizer aqui uma expressão que não é bonita, também não é para encher chouriços, não é? Vamos dar coisas com cultura, vamos... Por isso mesmo, Eugênio Salvador Dalí, anjo ou demónio? Tem uma mistura dos dois, adoro o Salvador Dalí. É um demónio, Dalí. Adoro aquele. O Salvador é irónico, mas é um demónio em anjo, é um anjo em demónio. Ele nem podia ser de outra maneira, é um sátiro, não é? É um sátiro completo. Para mim é anjo porque eu sou um fã do Dalí, bem como de outros pintores. Eu quando disse que ele era demónio é no sentido da obra que ele deixou, porque ele conseguia provocar, ele conseguia através da arte dele a fazer aquela dita provocação que faz outra pessoa que está do lado de cá pensar, não é? Portanto é nesse sentido, mas adoro. Tu, aliás, Ricardo, anjo ou demónio, Dalí? Eu ponho anjo. Tu és anjo também? Também gostas de Dalí? Viste aquele Cristo em perspectiva que ele pintou, não é? Que é uma coisa inacreditável. Sim, mostraste. E para mim, eu fiquei... Este para eu ver, eu fui ver e por acaso acho que está é incrível como é que ele fez aquela perspectiva 3D, não é? Uma coisa inacreditável. Chuta outra, Ricardo, ao último agito mais de hoje. Está com fome, portanto, sardinhas assadas com broa. Epá, vou dizer, não, com broa. Esse aí é um Espírito Santo, já não é um anjo. É anjo. É melhor. Era a altura delas, agora em junho, são tão boas. São um ano de prazer na boca, se conseguirem pagar, porque ao preço da gasolina, se calhar cada sardinha vai ser a 6 euros. Vamos ver. E a broa não sei. Este ano está a 2. Com aquele pão broa assim em cima, tão bom com a mão.
Tão bom. Não, estou a dizer, 10 minutos de prazer na boca, mas depois ficas com 30 anos nas ancas com a broa, não é? Quer dizer, mas epá, é das coisas da cultura portuguesa que mais achei piada, que foi aquela sardinha no pão, na broa, que deixa aquela, e tu vais comendo na mesma... Ai, pá, é uma coisa tão boa. E o caldo verde? Até parece que já estou a sentir o cheiro. Caldo verde, olha, por falar em que estás-me a dar fome, caldo verde, anjo ou demónio? Ai, adoro caldo verde, com chouriço lá dentro. Olha os teus olhos, olha os teus olhos. Já chegam as galinhas. Doutora, é verdade. Eu recebi uma carta de umas galinhas preocupadas, porque, não sei se tu sabes, o Ricardo, o padre Ricardo, é fã de frango. Portanto, elas juntaram-se todas no aviário e estão escandalizadas porque ele já dizimou famílias de galinhas. Famílias de galinhas, que ele devorou famílias de galinhas. E elas estão a pensar em fazer um abaixo assinado. Olha, podem me contratar que eu vou lá. Ajuda, também apoia as galinhas. Agora, relembrar, por favor, o teu Facebook para as pessoas que tiverem dúvidas legais, que o teu projeto é giríssimo, é o café com... Tenho procurado por Paula Dias Advogada. Paula Dias Advogada. Café com direito. Café com direito. Adoro isto, é altamente interessante. Café com direito. Facebook, Paula Dias, procurei a doutora Paula Dias. E Café com Direito. Ela, a doutora Paula faz sempre, salienta algumas questões do dia-a-dia. Sim, eu normalmente faço desta maneira. Eu estive ali a contar umas histórias que são verídicas, que se passaram comigo, porque acho que são merecedoras de serem partilhadas da minha longa... Eu comecei nesta vida aos 16 anos, portanto, a trabalhar num escritório, isso agora dava aqui uma conversa por muito tempo. E, como é óbvio, desde sempre tivemos muitas histórias, mas quando comecei a exercer, apareceu-me algumas que eu achei, pronto, vale um bocadinho, um bocadinho porque é para não ser tão pesado. E depois tenho lá, então, às vezes há pessoas que me perguntam relativamente, se eu quiser colocar uma ação de divórcio que não queira ser litigioso, como é que faço? Pronto, eu depois explico. Na conservatória é mais rápido, se não houver filhos, se não houver coisas a partilhar, pronto, que se torna mais barato, até tem lá as taxas, tem lá os preços, no sentido de poder explicar rapidamente. Muitas das minutas que aparecem na net, tenham cuidado, servem apenas como indicativo, meramente informativas, aquilo não é copy-paste. Eu digo que o Dr. Google é muito bonito, mas não serve para toda a gente, não é feito, não é a advocacia da adesão, cada caso é um caso. Portanto, usem das coisas, mas com inteligência. Portanto, se for coisas muito graves e se for situações que realmente pareçam da assistência de um advogado, continuo a dizer, procurem, façam valer os vossos direitos. Quem não tem a condição económica, dirige-se à Segurança Social, pede a nomeação de um advogado, pede apoio nas taxas de justiça e em tudo aquilo que claro que tem que ter direito, não é? Claro, não podem apresentar um ordenado de 10 mil euros a mês e pedir apoio judicial. O apoio judicial funciona na Segurança Social para pessoas que não têm possibilidade desse apoio e também lhes ajudam a pagar essas taxas judiciais para não ficarem, obviamente, mais endividados. Há duas modalidades, que é a modalidade dos honorários do advogado e há a modalidade das taxas de justiça. Portanto, pode acontecer que a pessoa tenha apoio judiciário e não tenha na totalidade, ou seja, tenha direito, por exemplo, ao advogado, mas depois tenha que pagar as taxas. Uma pergunta muito rápida que nos está a pôr aqui, muito rápida para acabarmos, que diz, parabéns ao programa, RG Pinto, que de semana a semana debatem temas úteis e diários, beijos e abraços sentidos. Como é que nos podemos defender de instituições apadrinhadas pelo sistema, tipo Prisa, Ascendi, etc. Isto é uma pergunta muito tramada, porque é real. Porque uma portagem que pode custar 60 cêntimos pode se transformar num verdadeiro pesadelo de 3 mil, 4 mil, 5 mil e 6 mil euros e para aí onde. Portanto, estas instituições são apadrinhadas e são cobradas ilegalmente pelas finanças. É legal que sejam cobradas pelas finanças uma instituição como, por exemplo, a Via Verde ou as Autoestradas de Portugal. Não, mas infelizmente tiveram a fazer essa função, não é? Mas eu penso que isto agora parou, porque as finanças não têm esse fim ou não têm
essa visibilidade. Eu não percebi, fiquei com dúvidas se eles eram cobradores de impostos, agora as finanças de outras empresas privadas. Agora são os homens fracos. De dívida para irem cobrar, não é? Mas neste caso acho que as pessoas devem reclamar quando tiverem dúvidas, façam-no sempre. Por escrito. Por escrito. Nunca verbal, nunca para nada, zero. Não, aquela história de, como eu ainda hoje ouvi, eles disseram que tiraram-me 70 metros, mas disseram que depois dão-me, e eu perguntei, e está escrito onde? Mas não escreveram, tiraram-me, mas não escreveram. Ok. Isso foi há quantos anos? Foi há 20. Portanto, um senhor que tinha sido retirado uma parte do terreno, 70 metros, em que foi dito que depois a Câmara lhe proporcionava a incidência no terreno de um determinado tipo de construção, mas só tudo aquilo que é feito, seja por quem for, mesmo a título de particular, tem que estar devidamente documentado. Se for o caso, tem que haver reconhecimento de assinatura, tem que estar um termo de autenticidade ou de autenticação, se for uma procuração. As coisas têm regras e que não podem ser ultrapassadas. Em relação às instituições que estamos a falar, elas também estão sujeitas a regras. Claro que nós temos que fazer valer os nossos direitos. A gente sendo usado por alguma coisa, em vez de desatarmos para aí a disparar balas ou a escrever coisas a torto e a direito, agarra-se nessa documentação, tenta-se ver junto ao advogado, numa consulta inicial, se efetivamente a coisa é da maneira que se diz, marca-se uma reunião com a entidade da Brisa, que eles têm o apoio ao cliente, demora tempo, mas não deixem as coisas andar que aconteceram em 2010, chegar agora a 2022. Portanto, se aconteceu agora, é para tentar resolver agora. E já sabem, eu vou-vos ter que cortar porque já ultrapassamos o que é expectável em Agitmónios. Sigam, por favor, as nossas redes de maneira que vocês têm de nos apoiar diretamente, seguir para já o nosso site, o nosso Instagram oficial, que é Agitmónios, não é de lá que sai o direto, os diretos são feitos sempre ou pelo Padre Ricardo ou Oscar Romero Artist. E toda esta informação está sempre condensada com os trailers em Anjos e Demónios Oficial. Sigam-nos nas redes, apoiem-nos e participem como têm feito, mandem as vossas questões. Padre.Ricardo Esteves, Oscar Romero Artist, e a doutora Paula poderá ajudar-vos, estará presente num futuro programa que seremos 4 convidados, que não vou revelar o tema porque esse vai ser um escândalo. E vamos aguardá-lo mais para a frente. Já temos convidados fechados até final de maio, não, até junho. Portanto, próxima semana temos mais um. Lembro que a Marta estará no dia 26. Não pôde estar, mas tem um vídeo que ela gravou nos estúdios da TVI a explicar que, pronto, tinha sido uma apresentadora, tinha sido chamada à última hora, mas ficou remarcado e tivemos aqui a fantástica presença. Tenho que te agradecer, doutora Paula, pelo teu carinho, pela tua simpatia, por essa doçura que normalmente não se encontra no advogado, não é? Normalmente quando vamos ao advogado é aquela imagem de um senhor sisudo com um charuto na boca que nos olha como se fôssemos completamente ignorantes, e não é bem assim, nós não entendemos a linguagem legislativa, não é? E aquelas cartas complicadas, mas de resto a doutora Paula está no Facebook em Paula Dias, Café com Direito, procurem porque vale a pena, ponham essas dúvidas, estejam informados e deixem-me dar-vos 5 destaques. Não come e cala já não existe num país que é uma democracia. Reclamem os vossos direitos. Não sejam sangue de barata, por favor. Vamos ser latinos e vamos começar a reclamar para defender os nossos direitos, e não só os nossos, mas os das futuras gerações. 2. Assessorem-se e procurem um bom advogado. E cuidado, que dentro dos advogados também há bons e há maus. E também há burlões. E será um tema para os próximos programas. 3. Sejam felizes. Tentem evitar andar em transportes, cada vez é mais caro, transportes públicos, porque daqui a pouco de que é que serve um carro se não podemos pôr a gasolina, já vai ser um despósito. Então, são 300 euros, é quase a mensalidade do carro. Portanto, evitem esses custos desnecessários, desloquem-se quando há necessidade. 4. Comam,
à vontade, sardinhas com broa, como disse o padre Ricardo, ou chouriço. Ele não pode comer o chouriço porque o picante faz-lhe saltar os olhos. Que é isso que eu... Há chouriço sem picante, há chouriço sem picante. Ah, sim, sem picante podes. Tu só não gostas do chouriço com picante. Não, não. Mas o chouriço é picante, não é chouriço. Tem que ser um chouricinho picante, uma linguiçazinha com um bocadinho de picante é tão bom. Seja como for, sejam felizes, reclamem, não fiquem à espera e não fiquem calados, porque isto é democracia. É para isso que existe o Instagram. Ricardo, eu não sei se queres dizer mais, despedir-te. Antes de mais, dar os parabéns à doutora, agradecer o prazer de estar aqui connosco. Obrigado, doutora, também pela sua sabedoria, pela sua simpatia. Normalmente nós temos uma ideia assim um bocadinho dos advogados, dos advogados e dos padres, não é? Que somos um bocadinho sisudos e que andamos sempre de terno ou de batina ou assim, não, mas somos pessoas normais como outra qualquer. E no fundo é bom encontrar assim pessoas que tenham uma energia positiva e uma linguagem fluida. Eu acho que é bom, até provocativa, e ajuda a ganhar uma certa confiança, cria proximidade. Obrigado, Oscar, pelo trabalho durante a semana, pelas promos. Obrigado a ti por participares da minha loucura. Aliás, deixem-me-vos dizer, se vocês três estão aqui é por uma razão única. Eu adoro gente louca. E no bom sentido, de louca, no sentido de fora da caixa. E vocês são duas pessoas muito especiais. Obrigado a vocês também. E obrigado a todos vocês que estão aí e que estiveram a acompanhar-nos em Energia de Mónios. Já sabem que isto vai ficar em Oscar Romero Artist arquivadinho e em Padre Ricardo Esteves para vocês consultarem. Os imigrantes também nos acompanham sempre e que estão sempre a acompanhar-nos, a todos os imigrantes. Sempre. Imigrantes estão no nosso coração porque sei o que é estar fora do teu país e às vezes a vir-te aquela lagriminha do olho quando ouves a nossa língua, a língua de Camões. Sejam orgulhosos desta cultura e deste país tão bonito, mas têm que reagir. Não podemos ficar sempre escondidos no complexo da Cabanha em silêncio. Esta era a mensagem de Energia de Mónios. Desculpem sermos revolucionários, mas é mesmo assim. Defendam os vossos direitos, serão os direitos dos vossos filhos. Muito obrigado, boa noite e sejam felizes. Até para a semana. Boa noite, obrigado a todos. Beijinho. Beijinhos. Boa noite, boa noite.